Voltei, meu povo, para dar continuidade à nossa mensagem falando sobre por que alguém sai da igreja e não volta mais. Porque essa é a grande realidade. Tem amigos meus, tem muitas pessoas também conheço que entraram em alguma igreja e não saíram. E outros saíram. Aí muitos podem dizer, por causa disso, por causa daquilo, por diversos assuntos, as pessoas poderão argumentar aqui, entende? Aí se você quer saber mais sobre esse enredo, vai tá lá no Facebook, no YouTube, no Instagram. Mas vamos dar continuidade de onde eu parei. E eu parei aqui no dois filhos. A Bíblia fala que chama essa parábola de filho pródigo. E aonde que eu quero que você compreenda, sabe? O que isso tem a ver com uma pessoa sair da igreja, sabe? De onde você tirou isso, Raimundo? Ô José, você pega de onde essas coisas? Você pode ter esses questionamentos. Então, como eu disse aqui, ó, tá em Lucas capítulo 15, verso de número 11 ao 32. Conta essa história, esse enredo desse dois filhos. E aí, o enredo dessa história, já falei lá pra vocês, mas simplificando aqui, para você ter um anexo da história, é que o pai tinha dois filhos e um pediu herança e a herança acabou. E esse que ficou sem nada, ele falou assim, vou voltar para casa do meu pai, porque lá eu tinha toda a mordomia, lá eu tinha de bom e de melhor, sabe? E é onde, como eu disse, é onde que tá o ponto X dessa questão, para nós finalizar, para nós amarrar o texto, para nós ter a conclusão, sabe, desse vídeo, dessa série, sabe? É que é o seguinte, pense, tô falando aqui, vou colocar minha vida, mas eu sempre coloco minha vida para você ter uma noção básica das coisas, sabe? Porque é algo real, algo de fato, não é apenas simbolicamente. Entende? Então, eu, Raimundo, sim, já tive diversas experiências em várias igrejas, sabe? E seja ela católica ou evangélica. Entende? Então eu, Raimundo, já tive várias experiências, seja da igreja evangélica ou católica ou protestantista. Eu só não fui de outras denominações, de outras religiões, sabe? E aí, eu poderia muito bem, sabe, não ir mais para nenhuma igreja, de diversos acontecimentos, diversas situações, entende? Seja elas qual forem. Eu poderia, tô dando um relato da minha vida para você entender, sabe? E aí, o que é importante estar ciente aqui, sabe? Ontem eu falei, eu vou repetir aqui no vídeo aqui, que é importante, sabe, você ter um ambiente espiritual para onde você vai buscar a Deus, entende? Tava mencionando sobre a igreja católica, tá? Como disse, se você seguir somente as orientações, a visão da igreja católica, você, sabe, vai ser apenas um católico religioso, entende? Com várias, como é que eu posso dizer, com vários costumes, com várias tradições, entende? Será apenas um católico religioso,
E não terá, entende? A sustentabilidade. Não terá a raiz, entende? Do próprio Deus, do Espírito Santo. Porque o seu apoio, o seu suporte é a igreja, sabe? Porque a sua estrutura vem da igreja, compreende? E é por essa razão que muitas pessoas se desviam, sabe? Elas não, sabe, colocam em mente, caraca, eu preciso também construir o meu relacionamento com Deus realmente, a minha experiência com Deus. Elas não colocam na mente, mas elas colocam na mente que precisa. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, entende? Mas elas colocam na mente, eu preciso namorar, casar, fazer o bombom, como dizia o falecido Silvio Santos. Aí eu preciso conquistar alguma coisa na vida. Elas colocam isso na mente, sabe? Se eu não fazer isso, eu não serei, digamos, bem sucedidos, entende? Então, você que está me ouvindo internacionalmente, sabe? Esse vídeo aqui vai ficar grande, mas eu vou fazer um pequeno, sabe? Então, entenda bem, você coloca isso na mente, sabe? De conquistar uma família, de conquistar um emprego, de fazer grandes realizações. Isso tudo é bom, e Deus não é contra isso, sabe? Mas você também tem que entender que se você também não coloca na mente de construir um relacionamento com Deus, é um dos livros que estou escrevendo, Não Confunda Propósito com Devoção, onde eu falo de um versículo que é em Oséias capítulo 6, se eu não me engano, verso 3, aonde menciona que nós temos que conhecer o próprio Deus, sabe? E cada dia mais conhecer Ele e prosseguir, sabe? Em conhecer como é esse Deus e quem eu sou e quem é esse Deus, sabe? E não ficar apenas em, digamos, informações e orientações de terceiros, basear somente no que as pessoas dizem. Compreende o que estou dizendo? É por essa razão que muitas pessoas saem da igreja e não voltam, porque a base de sustentabilidade dela ou é o padre ou é o pastor, ou é o YouTube, sabe, o influenciador do YouTube, do Instagram. A base de sustentabilidade dela, a âncora de sustentabilidade, digamos, o gatilho delas é essas pessoas. Entende o que estou dizendo? E quando isso acontece, elas não têm a raiz, elas não têm a sustentabilidade para suportar, para sobressair e para ter decisões assertivas diante das situações vendaval que acontecem no meio da igreja, seja ela igreja evangélica ou católica, compreende? Então é importante você estar ciente nisso, entende? Então esse jovem aqui, estava consciente, ele estava consciente disso. Esse jovem aqui estava consciente. Ele gastou de tudo, sabe? Ele gastou de tudo, mas ele estava ciente. Opa, lá na casa do meu pai, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Entende? Ele estava ciente. Ele estava ciente. Então muitas pessoas não têm essa ciência, não tem essa consciência de construir, de ter, sabe, um ambiente propício para ela no seu próprio quarto. Se ela não tem um quarto, vai para um monte, procura um lugar reservado e construa essa estabilidade, essa sustentabilidade com o próprio Deus. E lembra, porque nos dias mal vai vir. E eu vou saber, vai vir dia mal. Mas, como diz a Sagrada Escritura, como diz a própria Bíblia, Ele é o meu refúgio e o meu refrigério na angústia, na dor, em todos os dias, seja bom ou mal.
Ele é o meu refrigério, ele é a minha âncora, ele é a minha base. Entende? Então, esse jovem rico aqui, ele lembrou. Ele lembrou. Aí vem, com certeza, aí vem, claro, os argumentos, sabe? Vem os argumentos, claro. Aí vem os argumentos. Mas Raimundo, você tá falando isso assim. Mas e as pessoas que sofreram na igreja? Sofreram abuso, seja ela psicológico, seja ele sexual, seja eles de várias maneiras, de líderes, sabe? De líderes, de pessoas. E esse tipo de pessoa, Raimundo, você pode argumentar isso. Lembre-se que eu falei lá no início. Você deve procurar um ambiente espiritual para congregar, sabe? E também você deve analisar os seus sentimentos, seus pensamentos e sua vontade. Se aquilo que a pessoa está dizendo é realmente apenas, se é realmente abuso de poder ou é algo para te aprimorar. Você tem que estar ciente nisso, sabe? Diante das igrejas, diante dos líderes, sabe? É importante estar ciente disso. O ambiente que eu estou, ele é um ambiente de aprimoramento ou de destruição? Isso é até um capítulo do meu livro que eu escrevo sobre núcleo das emoções desajustadas. Porque só existem dois caminhos, sabe? É o ciclo de ruína ou o ciclo de aprimoramento. Ou é essa repetição na sua igreja, seja católica ou evangélica, tá te levando a ruína, seja ela por uma crença religiosa de costumes que não tem nenhuma ligação com a vontade de Deus, ou qualquer outro tipo de coisa, seja na igreja evangélica, que está te levando a outros tipos de visões totalmente deturpadas. Entende o que eu estou dizendo? Então você precisa estar em mente nisso. E esse jovem rico, esse filho próprio, ele estava ciente, o meu ambiente é assim. Então eu preciso ter raiz. Primeiro ponto que eu falei lá, esse jovem teve raiz, que muitas pessoas não têm. Raiz. Que qualquer coisinha, por isso que eu tô falando, qualquer coisinha a pessoa já esmorece, já quer sair da igreja e não volta mais. E a pessoa, e detalhe de que muitas pessoas questionam a igreja sem ter o relacionamento. O mais louco disso é pessoas que questionam a visão da igreja sem ter o relacionamento com Deus, sem ter a visão clara, mas o que ela tem é daquelas pessoas falar, não, mas o Joãozinho falou isso, o cara do YouTube falou isso, meu pastor tá fazendo isso, o padre tá falando isso. Ela tá apoiada não no que o próprio Espírito Santo diz, não no que diz o que ela examinou, mas foi o que o terceiro diz. Não, foi o José que falou lá, ó. Foi o José. Foi o Raimundo que falou. Entende? Ela não cria a sua própria experiência com o próprio Deus. Lembre-se que eu falei lá, que eu falei sobre isso aqui. É importante você ter espelhamento, sabe? Exemplo de pessoa. Sim, é importante você. Não, tem muitas pessoas que têm, sabe, a visão de Deus. Tem a visão de aprimoramento. Sim, tem muitas pessoas. Entretanto, você não pode ficar somente
na cola, sem ter a sua base. Porque se a pessoa cair, você vai cair junto. Entende? Se a igreja cair, você vai cair junto. Se a igreja, sabe, a igreja de pedra, na igreja, só para você entender, sabe? E aí é isso que é muito que acontece. Olha, o irmãozinho caiu no pecado, aí todo. O pastor caiu em pecado, traiu a esposa, a igreja toda desfarece. Entende o que eu estou dizendo? Ah, não vou para aquela igreja porque o pastor roubou. Ou não vou para aquela igreja porque o irmão fez isso. Eu não vou para aquela igreja porque isso. Aí generaliza todas as igrejas. Aí não procura nenhuma igreja. Aí fica sendo a sua própria igreja. Eu sou a minha própria igreja. Sabe? Eu não preciso de pastores. Eu não preciso de padre. Eu não preciso de ninguém. Fica tipo o autossuficiente, o alto poder, digamos, o semideus. É até algo que eu falo lá no livro A Benção do Agradecer ao Culto, sabe? Então, resumindo aqui sobre essa história aqui, lembre-se, se você não tem raiz como esse jovem aqui, ó, filho pródigo, ele voltou. Ele não quis saber se a pessoa ia falar dele. Ele não quis saber de nada. Ele falou, eu vou voltar. E o ponto central da mensagem aqui do jovem rico, humildade. Humildade, sabe? Ele estava ciente. Eu vou voltar. Independente de ser com filho ou não, eu vou voltar para casa. Sabe? Então, se você não quer voltar para uma igreja que foi abusiva, procura outra igreja. Mas você precisa entender isso, como eu falei, sabe? Isso foi realmente algo abusivo ou foi um ensinamento de aprimoramento? Você precisa analisar, entende? O que eu passei na igreja, o que eu fiz isso foi de aprimoramento ou foi algo mesmo destrutivo de pessoas querendo me atacarem? Entende? Se for realmente algo abusivo, procure uma igreja. E eu já até ensinei sobre isso aqui, ó. Como você procura uma igreja ou um ambiente espiritual para você buscar a Deus. Eu já ensinei isso aqui, mas para finalizar e concluir a mensagem aqui, olhe para o líder e olhe para o ambiente. Primeira coisa que você deve, sabe, quando vai procurar uma igreja ou um ambiente espiritual, olhe para o líder e olhe para a visão da igreja. Primeira coisa, olhe se o líder ele é baseado apenas no conhecimento dele, ou tem a essência do Espírito Santo, ou ele tem a essência de um adorador. Porque você vai ver que tem muitos líderes que é só baseado na estrutura de conhecimento, de teologia, blá 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 blá. E você vai ver que não tem a essência, sabe, de um adorador. Ele é mais um palestrante. Essa é a grande realidade. Ele é mais um coach que ensina, que não é errado, ele ensina lá, mas ensina, fala, mas ele não tem, sabe, a essência de adorador, sabe? Você percebe um líder que tem a essência do Espírito, compreende? Logo de cara. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, sabe, é a visão da igreja, sabe? O que essa igreja está te impulsionando a fazer, compreende? Tendo isso em mente, você terá um ambiente saudável, sabe? Não perfeito, mas saudável, para você buscar o próprio Deus, entende? Então, primeiro ponto, lembre-se, tenha raiz. Tenha raiz e humildade. E analise entre abuso e aprimoramento. Algo que você e muitas pessoas não entendem.
Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!